Ontem a gente foi convidado para ir para casa de um casal de amigos e foi muito legal. A gente comemos pizza, tinha um franguinho frito, uma delícia, tudo muito bom. Aí chegou uma hora que o Bruno, meu amigo, fez um cafezinho. Isso era mais ou menos, acho que 1 hora da manhã. Aí ele fez um cafezinho e trouxe o cafezinho. Quem quer café? Levantei a mão. Lógico que eu quero um cafezinho, Brunão, bota um cafezinho. E aí ele foi colocando, encheu uma caneca desse tamanho aqui, ó. Aqui, uma caneca normal, não um copinho de cafezinho, uma caneca, né, normal. Porção generosa, agradando os convidados, sendo muito gentil do jeito que ele é. Gente muito bacana para ir na casa dele. Ele encheu o copo da minha esposa, depois ele foi colocando no meu. Eu falei, não, Brunão, só metadinha. Por que eu fiz isso? Domínio próprio, autocontrole. Aliás, um dos frutos do espírito, né? Domínio próprio. Uma pessoa verdadeiramente íntima, envolvida com Deus e que tem o fruto. Eu preciso achar para você o versículo dos frutos do espírito. Pesquisa no Google, fruto do espírito. Você vai ver que o domínio próprio está lá no meio. Aí eu pensei que eu não deveria tomar tanto café aquela hora, porque eu sei que me estraga a barriga um pouco, assim, dependendo da quantidade de café que eu tomo. Mexe com o meu sono. Cafeína é um estimulante do sistema nervoso. Aí eu tomei a meia xícara, que já é muito para mim essa hora. Aí depois, o que me pegou foi aquele negócio de quando você faz aos pouquinhos, você não sente. Eu coloquei mais meia xícara, aí depois mais meia xícara. Em vez de tomar uma xícara inteira, eu acabei tomando uma xícara inteira e mais metade. Cafezinho, açúcar, conversa, cafezinho, açúcar, conversa. Resumo de tudo. De ontem, 2 horas da manhã, mais ou menos, que é a hora que eu terminei de tomar, que a gente voltou, até hoje, 11h20 da manhã, eu já fui ao banheiro umas 5 ou 6 vezes, com uma dor de barriga bastante intensa. Eu fiquei pensando uma coisa, o domínio próprio tem muito a ver com você lembrar da dor antes que a dor aconteça, com você lembrar do desconforto, lembrar da consequência antes que a consequência aconteça. Eu não fiquei, na primeira xícara de café ontem, eu fiquei pensando, vai dar ruim isso aqui e tal. Na segunda, na terceira, eu só deixei fluir. Eu só fiz a minha própria vontade, não queria nem saber. Eu fui o que se chama de inconsequente. É isso que é uma pessoa inconsequente, que não pensa nas consequências. E quando a gente não pensa nas consequências, dá ruim. Se eu tivesse pensado, eu não estaria com o estômago todo revirado hoje. Isso porque eu estou falando só da barriga, né? Mas eu sinto uma indisposição, alguma coisa ruim hoje, a cafeína tem o tal do efeito rebote, que ela te dá um pico de energia, depois você cai a níveis mais baixos do que você estava antes de consumir a cafeína. Não é que café é ruim, mas tudo tem que ser ingerido com parcimônia. A vida tem que ter equilíbrio, né? E ontem eu dei uma derrapada fora do equilíbrio. Mas eu queria te contar isso para te lembrar essa verdade fundamental sobre ter domínio próprio. Quando você consegue ser uma pessoa que é o contrário de uma pessoa inconsequente, quando você consegue lembrar do que pode acontecer com você depois daquele comportamento, aí você vai melhor na vida, né? Você sofre menos. Eu gosto de chamar isso de gestão do próprio comportamento. Você tem que ser um autogestor do seu comportamento, você tem que gerir o seu comportamento. Porque o seu comportamento vai trazer consequências. Aqui se faz, aqui se paga. Quem planta, colhe, princípio bíblico. Então é bom a gente plantar direitinho, né? Se você plantar trigo, você vai colher trigo. Se você plantar erva daninha, coisa, né, qualquer coisa que seja ruim, vai germinar, vai nascer coisa ruim. E ontem ontem eu não plantei saúde com esse café todo. Eu plantei ausência de saúde, né? Foi isso que eu fiz. Nenhuma culpa de ninguém, porque eu também faria a mesma coisa, eu também deixaria os meus convidados muito à vontade. O fato é que cada pessoa tem que saber os seus limites e tem que ter o seu domínio próprio. Se eu conseguir e se você conseguir gerir o seu próprio comportamento, meu irmão, a gente vai bem na vida, pode ter certeza. Né? Às vezes quando você está trabalhando, vem aquela preguiça de trabalhar, você vai fazer outra coisa, não. Faça a gestão do seu comportamento, continua fazendo o que tem que fazer. Né? Use todas as estratégias e técnicas que você tem para isso. Eu, por exemplo, a questão de trabalho, como eu fico sozinho no meu escritório, eu sou um empreendedor, eu sei bem que... Deixa eu pegar uma água aqui. Tá aqui. Eu sei bem que o YouTube me atrapalha, sabe? O YouTube me atrapalha bem. Só pegar uma aguinha. Eu tenho vontade
de assistir o YouTube no meio do trabalho. E aí pode ser que eu pare para assistir mesmo. Ou, se eu conseguir me controlar, daí eu não paro. E a melhor coisa é conseguir me controlar. Então eu tenho algumas estratégias. Quando me dá aquela vontade de assistir YouTube, eu tenho um cronômetro em cima da minha mesa. Aí eu pego esse cronômetro e falo, não, eu vou assistir YouTube daqui a pouco, mas eu vou colocar só mais 7 minutos de trabalho aqui. Coloco no meu cronômetro, deixo ele do lado esquerdo, ele é um cronômetro grande que eu comprei na China para isso mesmo. E por 7 minutos eu vou fazer um pouco mais daquilo que já está me incomodando, que eu já não estou conseguindo fazer. Mas eu vou fazer só por mais 7 minutos, porque 7 minutos afinal está tudo bem. Quem que não consegue fazer algo por 5, 7 minutos? Tem vezes que eu estou tão assim que eu não quero mais fazer aquilo que eu coloco só 3 minutos. Mas o interessante é o que acontece depois. Porque depois, quando passa 3 minutos, eu tenho vontade às vezes de fazer mais 3. Aí passou mais 3, eu tenho vontade de fazer mais 7, mais 10. Nem sempre é assim. Às vezes eu paro mesmo, mas tudo bem. Porque o grande lance do domínio próprio também é você conseguir sempre acrescentar um pouco mais de domínio próprio. É igual a pessoa que faz academia. A pessoa que está acostumada a correr 10 minutos na esteira. O ideal não é que ela corra 10 minutos na esteira e pare por aí. Ela precisa, se ela quer avançar, a pessoa quer correr 30 minutos, ela quer conseguir isso. E aí, ela corre 10 minutos. O ideal é que no dia seguinte, ela faça um esforço para correr 11, sabe? E aí passa mais 2, 3 dias correndo 11, mas que ela consiga fazer um esforço para correr 11,5, 12, sempre jogando o limite um pouquinho para cima. Esse é o ideal. Com o domínio próprio, mesma coisa. Sempre conseguindo se dominar, se controlar, gerir o seu próprio comportamento um pouquinho mais. Não precisa ser aquele absurdo, fazer tudo de uma vez, mudar sua vida por completo do dia para a noite, mas um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. A pessoa que corre, que caminha, logo, logo ela vai chegar na meia hora. Se ela quiser, ela vai chegar na 1 hora. E o céu é o limite. Ela vai embora, desde que ela faça um pouquinho mais. Ontem, o que eu poderia ter feito com o café? Um pouquinho menos. Poderia ter colocado um limite para mim, né? Eu vou tomar só 2 dedinhos. 2 dedinhos, aí eu tomo os 2 dedinhos. Não, vou me permitir só até metade do copo e acabou. Metade do copo acabou. Eu teria tomado 3 vezes menos. Eu tomei 1,5 copo. Entende isso? Então, é isso. Devagarzinho, você vai aumentando o seu domínio próprio. Eu e você, vamos junto? Me conta alguma coisa sua sobre domínio próprio, ou sobre o que você sabe que te faz mal. Me conta alguma história aí nos comentários, que eu vou gostar de ler, tá bom? De repente até comento aqui num futuro episódio, que eu quero falar bastante aqui no Diário Gibran sobre isso, sobre domínio próprio. Eu acho bastante importante esse assunto. Se você quiser, vou deixar mais alguns vídeos aqui ao meu redor para você ver se te interessa. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau.